Igrejas milenares e ruínas romanas, o patrimônio ameaçado na faixa de Gaza. Os mosaicos ricamente adornados trazem palmeiras, cenas de caçadas, leões e gazelas, vacas e cavalos, cachos de uvas e outros elementos do cotidiano, da flora e da fauna. Descobertos em 1996, pertenciam a uma igreja bizantina construída há mais de 1,5 mil anos. Suas ruínas, após anos de trabalho de restauro e um investimento milionário, abriram as portas para o público em 2022, que pode apreciá-las sobre tablados que protegem os delicados trabalhos. Poderia ser mais uma bela atração turística no Mediterrâneo. Bem, na verdade ela é. Só que fica na faixa de Gaza. A igreja, do século V d.C., fica em Jabalia, 4 quilômetros ao norte da cidade de Gaza. Inaugurada em janeiro do ano passado, ela servia como um afago do grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza, a seus irmãos cristãos, descreveu a agência de notícias AFP. Gaza tem cerca de 1.000 habitantes cristãos em uma população de 2 milhões de pessoas. A igreja de Jabalia é um dos poucos tesouros arqueológicos que restam em um lugar tão rico de história quanto de tragédia. Há muito que descobrir ainda, quando a situação permitir. Em 2013, durante outra onda de violência entre o Hamas e Israel, o arqueólogo palestino Ayaan Albetar resumiu a questão à BBC. Debaixo de Gaza, há toda uma outra Gaza. No ano passado, um fazendeiro descobriu um mosaico bizantino com 17 aves e outros animais no campo de refugiados de Burei. O local fica bem próximo à fronteira israelense. Jabalia está no noticiário recente porque foi bombardeada na semana passada e fica dentro da área de evacuação de civis imposta por Israel. São patrimônios que a humanidade conhece há pouco tempo e que estão no olho do furacão de uma guerra, iniciada pelo atentado terrorista do Hamas a Israel, que mexe com os brios do Ocidente como nenhum outro conflito das mesmas proporções é capaz de fazer. Existem outros monumentos e edifícios históricos em Gaza que cada nova guerra ameaça. Só nos últimos anos houve embates também em 2008, 2009 e 2014. Ao longo de milênios, o pequeno território foi disputado, invadido ou conquistado por egípcios, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos, britânicos, egípcios modernos e israelenses. Pouca coisa sobrou de pé, mas o que restou tem grande valor. Fora o que há a se descobrir. Além do mosaico bizantino, encontrado ano passado, há apenas 3 meses arqueólogos palestinos desenterraram um cemitério romano de 2000 anos, com mais de 100 tumbas e sarcófagos feitos de chumbo. No período dos romanos e bizantinos, Gaza era uma das cidades mais prósperas da Palestina. Ainda assim ela não tomou parte nos distúrbios que trouxeram problemas à província, então sua história foi tranquila. Isso quer dizer que há muito mais relíquias romanas debaixo dessas tumultuadas terras. Conheça outros patrimônios da faixa de Gaza. Mosteiro de Santo Hilário. Localizado no sítio arqueológico de Tel El-Umm, estas ruínas foram um templo construído ao longo de 4 séculos, testemunhando a mudança do domínio romano-bizantino para o Arabiabássida em Gaza. Juntamente com a igreja de Jabalia, o mosteiro passou por um processo de restauro de 3 anos, financiado pelo British Council em parceria com a Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém, e 2 universidades palestinas. A revitalização era mais que necessária. Organismos internacionais colocaram Santo Hilário em listas de patrimônios ameaçados. O ostracismo da faixa de Gaza não ajuda também. Desde 2007, quando os extremistas do Hamas assumiram o controle, o trânsito de pessoas e mercadorias é restrito por céu, terra e mar. É um território pouco maior que a área urbana de Curitiba, cujos vizinhos, Israel e Egito, isolaram do mundo há 16 anos. Para restaurar a cripta, foi necessário fazer 3.000 blocos de pedras cortadas para recriar o teto em arco que existia há séculos. Os arqueólogos acreditam que ainda há muito que se descobrir nessas ruínas, que podem figurar entre as maiores do Oriente Médio. O mosteiro, do século IV d.C.,
É um destino turístico a ser descoberto até pelos próprios cidadãos de Gaza, segundo a equipe de restauro. Palácio do Pachá. Há amostras da Gaza que funcionava como uma ponte da Arábia para a Europa e uma faixa mediterrânea que atraía visitantes à Terra Santa. É o caso do Qasr al-Bachá, o Palácio do Pachá, símbolo da época do Sultão Baibars, que comandou o sultanato mameluco do Cairo no século XIII. 400 anos mais tarde, quando Gaza fazia parte do Império Otomano, o forte ganhou uma série de melhorias. Hoje, ele abriga um colégio e um museu de antiguidades, como jarros de 1700 anos que transportavam azeite e vinho em navios que faziam comércio no Mediterrâneo. Grande Mesquita de Gaza. Também conhecida como Mari, é a mais antiga mesquita em uso de Gaza, e um poço enorme de história. A primeira encarnação do edifício foi uma igreja bizantina do século V d.C. Depois disso, foi transformada em mesquita, conquistada pelos cruzados e reconvertida em igreja, retomada pelos árabes, destruída pelos mongóis, reconstruída pelos otomanos e bombardeada pelos britânicos na Primeira Guerra Mundial. Nos conflitos mais recentes entre Hamas e Israel, as mesquitas sofreram bastante. Em 2014, o governo israelense afirmava que o grupo estocava mísseis e armamentos nos templos e que, por isso, eles viravam alvos militares. Na Guerra de 2014, segundo a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, 63 mesquitas foram destruídas, e 150, danificadas. Isso inclui templos relevantes culturalmente, como uma mesquita de 700 anos, também chamada Omari, reduzida a cinzas em Jabalia. A mesquita de Gaza, por ora, resiste. Única casa de banho turco de Gaza, e uma das mais antigas do gênero, estima-se que tenha 1000 anos de existência. Sabe-se com certeza que ela já era usada no tempo dos sultões mamelucos, no século XIV. Também chamada de Ramão Samaritano, a casa, com suas piscinas aquecidas e serviços de massagem, acaba funcionando também como uma espécie de salão de beleza acessível para boa parte da população, de acordo com uma reportagem do site Al Monitor, especializado em Oriente Médio. Essas são algumas amostras de patrimônios culturais relevantes escondidos em Gaza e que devem ser preservados para que a história da humanidade seja também preservada. Os bombardeios neste local, além de causarem muita dor e sofrimento aos palestinos, colocam em risco a integridade desses patrimônios culturais da humanidade.